Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta. Então nós estamos agora na segunda aula do nosso curso de Orçamento Pessoal e nós vamos trabalhar nesta videoaula o preenchimento de uma planilha de custos para que vocês possam aplicar na prática a construção do seu orçamento pessoal e poder gerenciar as suas receitas e as suas despesas, tá bem? Então para esta planilha, pessoal, para a gente poder trazer as informações de uma forma mais real possível, eu vou propor o seguinte: eu busquei as informações para criar e distribuir os valores a partir da realidade que nós temos aqui no município de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, utilizando como exemplo como se um funcionário que seja trabalhador de uma loja, né, que seja funcionário de uma loja da área comercial, então o salário utilizado, ou melhor, pago, né, por empresas lojistas, tá? Assim a gente consegue trazer um pouco mais para a nossa realidade. Então, consultando lá a Convenção Coletiva de Trabalho dos Comerciários, eu identifiquei que o salário hoje de um comerciário está no valor de R$ 1.724,65. Este valor, pessoal, claro que quem trabalha no comércio pode ter horas extras, podem ter comissões, mas para facilitar o nosso estudo, eu não vou trabalhar com as comissões e horas extras. Nós vamos trabalhar apenas com o salário que está na carteira de trabalho, tá? Para facilitar os nossos cálculos. Lá também, na convenção coletiva, traz que o funcionário ele tem direito a um vale-almoço no valor de R$ 20 por dia trabalhado. Então, se o comércio, como ele abre normalmente no sábado, eu fiz o cálculo de R$ 20, multipliquei por 22 dias. Então, nós temos um acréscimo de R$ 440. Mas lembrem que lá na primeira aula, eu comentei com vocês que nós temos que tomar muito cuidado com a questão do valor bruto e do valor líquido. Então, se nós formos utilizar como exemplo este salário que eu trouxe para vocês, no valor de R$ 1.724,65, que é o valor bruto, ele vai sofrer uma incidência de Previdência Social, ou seja, do INSS. Então, o funcionário ele não vai receber R$ 1.724,65 no final do mês. Ele vai receber este valor menos o desconto do INSS de 9%. Então, ou seja, o valor líquido deste funcionário é R$ 1.569,43. mais os 22 almoços que ele tem direito por mês. Então, para fechar e facilitar o cálculo, eu coloquei e arredondei este valor, tá? Então, nós temos um salário líquido, que vocês vão acompanhar na planilha, de R$ 2.010. Este é a fonte de receita deste nosso personagem fictício que vai nos ajudar a fazer a construção da nossa planilha de custos. Então, a primeira informação que vocês vão perceber lá na planilha, que eu deixei grifado em verde, é o valor inicial que parte pela nossa fonte de receita. É a partir da nossa fonte de receita que nós vamos distribuir as nossas despesas para lá no final da planilha verificar como está a nossa organização, se ela está positiva ou se ela está negativa, ou seja, se o nosso salário está contemplando o pagamento de todas as nossas despesas que nós assumimos. Esse é um dos maiores objetivos da nossa planilha do orçamento pessoal. Nós conseguirmos analisar se a nossa receita está comportando as despesas que nós assumimos. E a planilha ela vai permitir também que a gente possa fazer algumas análises que eu já vou explicar para vocês e que ajuda muito a organizar o nosso orçamento. Então percebam, pessoal, eu dividi a planilha em 3 áreas, assim como nós conversamos na videoaula número 1. Eu comecei pelas despesas essenciais. Lembram que existem 3 despesas, sendo as essenciais devem constar no início da planilha, porque são aqueles compromissos que nós assumimos todos os meses e que todos os meses estarão conosco. Então, coloquei lá, por exemplo, tá, pessoal? O aluguel ou prestação da casa própria. Depois nós temos despesa com condomínio, se a pessoa mora num conjunto, né, num prédio. Nós temos despesa de água, quando a pessoa não mora num prédio, tem essa despesa separada. A energia elétrica, o supermercado, a despesa com alimentação, né, no intervalo da sua jornada de trabalho, despesas com telefone, com internet, com gasolina ou transporte,
Nós temos também uma despesa, para este exemplo fictício, acima de tudo, né? Eu coloquei a utilização de um barbeiro ou salão de beleza, que é extremamente importante. Quem trabalha com comércio precisa ter uma boa apresentação, então é uma despesa fixa que todos os meses estará constando lá no seu orçamento. Também a manutenção da conta corrente, a mensalidade do cartão de crédito, e eu coloquei também ali, como no exemplo que eu usei na videoaula anterior, a despesa com dívidas, multas ou juros. Então esse primeiro conjunto de despesas assumidas, nós vamos distribuir conforme a nossa realidade. Aqui eu trago como exemplo, tá, pessoal? Não fazendo nenhum julgamento de valor, se os valores estão corretos, estão defasados ou se eles estão superestimados. Eu trouxe uma forma da gente poder trabalhar, né, trazendo para este exemplo que nós estamos utilizando de um funcionário que trabalha em uma loja, né? Então, para que a gente possa construir o nosso raciocínio a partir deste exemplo. Então, eu lancei na planilha, como vocês vão poder perceber, um valor de R$500 a título de aluguel ou prestação da casa própria, tá? Depois, eu lancei também o valor de R$120 para condomínio. Aí você vai dizer, ah, Luiz, mas eu não moro em condomínio, eu moro numa casa. Perfeito, então nessa célula do condomínio você vai deixar em branco, você não vai preencher nada, porque você não tem despesa com condomínio. Mas provavelmente a despesa da água você vai ter. Então na célula abaixo, que neste nosso exemplo está em branco, porque a pessoa que mora em condomínio, normalmente a água está contabilizada dentro do condomínio. Então neste exemplo o valor da água vai ficar em branco. Descendo um pouquinho mais na planilha, na parte da energia elétrica, vamos supor que essa pessoa ela tem uma despesa mensal de R$150 com energia elétrica. Seguindo na nossa análise da planilha, nós temos o valor que foi separado por esta pessoa para a despesa em supermercado. Depois, o valor, considerando que ele tem R$440 para custear as suas despesas com alimentação no intervalo, né, entre as jornadas de trabalho, eu considerei que a pessoa está utilizando todo este valor para, né, suprir esta necessidade. Então, R$440. Notem que eu deixei essa planilha com uma cor em amarelo e coloquei do lado atenção. Por que atenção, pessoal? Porque essas despesas, diferente do aluguel, da prestação da casa própria, do valor do condomínio, essas duas primeiras despesas elas são mais uniformes, elas ocorrem mensalmente com pouca variação de valor. Agora, as despesas de energia elétrica, supermercado e almoço são despesas que nós temos que ter muita atenção, que se nós não tivermos um cuidado, elas podem disparar muito rapidamente de um mês para o outro. Então, chamei a atenção de vocês para esse detalhe, para a gente tomar muito cuidado com essas duas despesas. Na sequência, pessoal, nós temos a despesa com telefone, a despesa com internet. Deixei também, pessoal, uma chamadinha para essas duas despesas e coloquei do lado ali, vocês vão perceber, negociar. Por que negociar, pessoal? Porque essas duas despesas, anualmente, elas vão sofrer um acréscimo, seja pela correção do índice da inflação ou algum outro índice que lá, quando nós contratamos o serviço, está previsto. Só que essas duas empresas, pessoal, de telefonia e de internet, hoje existe muita competição. Então hoje fica muito mais fácil de você migrar de fornecedor. Se hoje a minha despesa de internet está muito alta, eu posso olhar no mercado e verificar se não tem algum outro fornecedor que forneça esse serviço com um valor um pouquinho menor. Então, negociação, pessoal, nessas duas despesas, muito importante todos os anos. Acrescentei um valor simbólico, que aí, como eu falei, né, toda essa planilha você vai utilizar a sua realidade. Eu trouxe valores fictícios com base no conhecimento que eu tenho da nossa realidade aqui do município onde eu resido. Então, coloquei um valor previsto para utilização no barbeiro ou salão de beleza, né? As próximas duas despesas também são muito importantes e que eu também coloquei uma chamadinha do ladinho chamado negociar, pessoal. Por quê? Porque nós temos duas contas que, embora sejam de valores, muitas vezes não são muito representativas num primeiro olhar, mas que todos os anos elas também sofrem algum tipo de reajuste e que vocês também podem e devem negociar, pessoal. A primeira é a manutenção da conta corrente.
Muitos de vocês, provavelmente, podem ter conta salário, e a conta salário não tem um custo, né? Muitas vezes os bancos não cobram nenhuma mensalidade, ou quando cobram, é um valor muito pequeno. Mas eu coloquei como exemplo, depois eu vou explicar para vocês por que eu estou usando estes valores, eu coloquei como R$ 25,00 o valor da manutenção da conta corrente e também um valor bem pequeno de R$ 15,00 para a manutenção do cartão de crédito. Notem que, muitas vezes, para você manter um cartão de crédito, você precisa ter uma conta corrente com algum tipo de retribuição para o banco. Cada banco tem uma política, né? Nós temos hoje outras oportunidades de cartão de crédito também, mas para fins de exemplo, eu trouxe como uma mensalidade de R$ 15,00 por mês. Indo um pouquinho mais adiante da planilha, pessoal, eu coloquei em destaque, como eu expliquei para vocês lá na primeira aula, da importância de nós termos uma reserva para emergências. Lembra que lá na videoaula anterior nós estabelecemos lá como uma meta para um ano, nós podemos economizar R$10 por mês? Então, aqui estão os R$10 que nós estamos, né, de forma fictícia, economizando por mês para a nossa reserva de emergência. Se acontecer qualquer coisa no período de um ano, você vai ter R$120 guardados para utilizar numa emergência que for necessário. Descendo para um pouquinho mais na planilha, nós temos as nossas despesas necessárias ou as despesas supérfluas. Lembra que eu comentei com vocês essas despesas supérfluas, e eu deixei até grifado aqui na planilha com uma seta em vermelho, que são todas as decisões que nós termos em assumir despesas supérfluas, elas têm repercussão no nosso orçamento. E muitas vezes, pessoal, onde nós mais nos perdemos na hora de gerenciar o nosso orçamento são justamente nessas despesas supérfluas. Muitas vezes nós queremos assumir uma nova despesa e o nosso orçamento não comporta essa despesa. Por isso eu coloquei ali, são decisões que geram repercussões. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre elas. Eu separei essas despesas necessárias ou supérfluas em algumas que mais comumente acontecem no nosso dia a dia. Mas eu volto a dizer, cada um de vocês vai olhar para a sua realidade e vai verificar o que encaixa nas despesas essenciais e nas despesas necessárias ou supérfluas. Eu usei só alguns exemplos para ajudar vocês a trazer para a planilha algumas informações. Então eu coloquei lá, a primeira, nós temos que separar um valor do nosso orçamento para as nossas despesas com lazer. Então, coloquei um valor bem irrisório, né, de R$100 por mês, para que possamos, então, gastar, né, seja como vocês desejarem melhor, ou no cinema, ou no restaurante, ou uma lancheria, enfim. Né, vocês que vão decidir, vão definir onde vocês vão aplicar e quanto vocês vão aplicar nessa despesa. Depois, pessoal, eu coloquei prestações. Nós, comumente, né, brasileiro gosta muito de um crediário, né? Então, eu coloquei ali como exemplo, digamos que esse nosso personagem que trabalha no setor do comércio, ele fez uma despesa de R$40 por mês, sei lá, parcelou em 3, 4 vezes, uma compra de um tênis, de um sapato ou de uma roupa, enfim. Né? Então, ele vai lançar nessa despesa de roupas e calçados. Deixei separado para que a gente possa olhar para essas despesas dessa maneira. Então, este nosso personagem fictício, ele separou R$40 do seu orçamento para essa despesa. Depois nós temos também, pessoal, mais abaixo ali eu coloquei como exemplo, prestação com eletrodomésticos. Muitas vezes a gente precisa comprar algum eletrodoméstico que estragou ou que a gente gostaria de trocar por mais eficiente, enfim. Então, coloquei lá. Então, quando for utilizar uma despesa de eletrodoméstico, você vai preencher nesta célula de eletrodomésticos. Outros tipos de prestações que vocês têm, né? Então vocês podem colocar nesta outra linha. Despesa com academia. Hoje, né, muita gente frequenta academia de forma correta, nós precisamos cuidar da nossa saúde. E aí eu coloquei como exemplo, né, um valor de R$ 59,90 por mês, que é uma academia que eu tenho aqui perto do meu trabalho. Então, só a título de exemplo também. E um pouco mais para baixo nós temos também, quando a pessoa tem a casa própria, normalmente ela tem interesse de fazer um seguro, então você pode colocar o valor do seguro da casa, que eu não usei como exemplo, tá, pessoal, mas trouxe para lembrar que existem essas despesas também que estão, né, que podem ser incluídas ali. Valor com farmácia, pessoal. Tem muita gente que utiliza remédios contínuos, outros não utilizam nenhum remédio, mas aqui a título de exemplo eu coloquei R$ 30
Digamos que seja para comprar um remédio para dor de cabeça e mais algum outro remédio que vocês comprem todos os meses, que é importante também a gente ter essa despesa separada. Ah, mas eu não consumo 30 reais por mês. Beleza, você vai ajustar na sua planilha conforme você tem na sua realidade. E deixei outras ideias também, um pouco mais abaixo, mas deixei sem preenchimento, mais a título de conhecimento também para que vocês se atentem que existem essas outras despesas que também precisam constar, como por exemplo o seguro de vida, alguma viagem que você vai planejar nas férias ou um passeio. Se você tem carro, tem a despesa do IPTU, tem a despesa do IPVA. Se você tem também a questão da universidade privada, você vai ter que incluir nessa despesa também. Financiamento de carro ou moto, enfim, deixei só para vocês lembrarem que vocês podem incluir várias outras despesas nessa planilha. Então, para fins de ilustração, pessoal, então nós preenchemos, vou voltar com ela aqui lá no iniciozinho, nós começamos então a colocar a primeira informação, que é a nossa fonte de receita, correto? Lembrem que a gente precisa colocar nesta célula o valor líquido, não utilizem o valor bruto, senão nós vamos gerar informação errada na planilha. E nós fomos então, partimos de um valor de R$ 2.010 e fomos colocando em várias despesas um valor que de uma forma fictícia, né, como eu coloquei, o nosso personagem tem todos os meses. Então, despesa com aluguel, com condomínio, com energia, supermercado, almoço, telefone, internet, salão de beleza, o barbeiro, a conta corrente, o cartão de crédito, a nossa reserva para poupança de R$10, as despesas supérfluas de R$100, 40, 59,90 para academia e farmácia. Então, como será que ficou o orçamento desse nosso personagem? Será que ele está gastando mais do que ele ganha? Será que ele está gastando menos do que ele ganha? Então, nós vamos olhar, e esse é o objetivo dessa planilha, pessoal, que eu gostaria muito que vocês utilizassem e preenchessem para a realidade de vocês. Então, se nós formos até o final da planilha, nós vamos ver que a nossa conta ficou negativa, pessoal. Ou seja, do salário que ele recebe líquido todos os meses, descontando todas as despesas que ele assumiu durante todos os meses, ele falta para ele R$ 29,70 por mês. Então, pessoal, o que nós temos que fazer agora? E esse é o trabalho que eu vou deixar para vocês todos fazerem essa reflexão a partir da realidade de cada um. Nós vamos voltar em todas as despesas que nós colocamos aqui e nós vamos observar aonde eu posso fazer ajustes, pessoal. Esse é o maior objetivo da planilha. Primeiro, é que vocês possam enxergar quanto vocês recebem, quanto vocês gastam e aonde é preciso fazer algum ajuste. Às vezes essa planilha fica positiva, então você pode decidir, por exemplo, assumir uma nova despesa. Por exemplo, eu posso fazer daqui um pouco um financiamento de uma moto, ou posso comprar um eletrodoméstico, enfim. Então cada um olhando para a sua planilha vai poder fazer esse ajuste. Para esse caso específico, pessoal, eu vou deixar como exemplo um ajuste que a gente pode fazer, por isso que eu deixei justamente esse valor aqui, na manutenção da conta corrente e da mensalidade do cartão de crédito. Olha só, pessoal, se vocês tiverem hoje, por exemplo, este valor de R$ 25,00 por mês como valor da conta corrente e R$ 15,00 do cartão de crédito, por ano, essas duas despesas elas correspondem a R$ 480,00. Mas lembrem que eu coloquei do ladinho negociar, pessoal. Os bancos negociam e o cartão de crédito também. Então vamos supor que na negociação que você fez lá com o seu gerente, você conseguiu diminuir a mensalidade da sua conta corrente de R$ 25 para R$ 10,00. Nós vamos fazer essa simulação aqui. E lá na mensalidade do cartão de crédito, pessoal, eu volto a dizer, o cartão de crédito é extremamente importante você negociar, porque ele sempre tem uma oferta. O cartão de crédito não quer perder o cliente. Então, digamos que você ligou para o 0800 e conseguiu negociar com eles e eles zeraram a fatura. Tá? Então, nós vamos zerar a fatura aqui. Então, durante um ano, você vai pagar R$ 10,00 de manutenção da conta e não vai pagar mensalidade do cartão de crédito. Notem que eu coloquei uma tabelinha do ladinho lá, onde a despesa de R$ 480,00 por ano, ela vai se tornar apenas 120, porque o cartão de crédito você não vai mais pagar durante os próximos 12 meses. E aí vai sobrar por mês, pessoal, R$ 30,00. E se nós formos olhar aqui na nossa planilha,
lembrem que havia lá no final resultado negativo de R$ 29,70, só fazendo esse ajuste você conseguiu trazer o seu resultado positivo para 30 centavos. E é assim que funciona a planilha, pessoal, é olhando, conhecendo as despesas, conhecendo as nossas receitas e fazendo estes ajustes. É extremamente importante. E aí, por fim, pessoal, quero deixar uma recomendação que a gente ouve muito nesse período agora que está chegando o final do ano e sempre no finalzinho do ano, quando a gente tem a questão do 13º salário, pessoal, eu deixei ali na planilha das despesas necessárias ou supérfluas para quem tem casa própria ou mora de aluguel e vai ter a despesa de IPTU ou IPVA para quem tem carro ou moto. É extremamente importante, pessoal, separar o 13º para essas contas que vocês invariavelmente vão ter que pagar. IPTU e IPVA a gente não consegue escapar e não consegue negociar, né? Porque é um imposto que o governo ele estabelece e nós temos que cumprir com essa nossa responsabilidade. Então a recomendação é que vocês separem o valor do 13º, verifiquem primeiro qual é o valor do IPVA, qual é o valor do IPTU e utilizem este valor ou para quitar à vista, que normalmente você tem um desconto, né? Ou você mantém guardado para ajudar a pagar no parcelamento, é extremamente importante. E a diferença desses dois impostos que você pode utilizar para alguma outra atividade que você queira, né, comprar de final de ano. E a mesma forma para uma viagem, pessoal, é extremamente importante, a gente ouve muito, as pessoas têm muita dúvida quanto à questão de 1/3 de férias, pessoal. Quando vocês recebem, quando vocês vão sair de férias, vocês recebem um valor. Sempre consultem o contra-cheque para verificar qual é o valor do 1/3 de férias. Né? Eu conheço várias pessoas que acabaram gastando todo o valor que receberam durante as férias e esqueceram que o valor que é referente a férias é 1/3, não é todo aquele valor. O restante do valor precisa continuar para o pagamento das suas contas mensais. Então faça essa recomendação para que vocês consultem sempre o seu contra-cheque para verificar exatamente qual é o valor que corresponde a 1/3 de férias para então planejar a sua viagem. E aí, para finalizar, pessoal, eu deixei essa imagem que é extremamente importante. Notem que a balança está equilibrada. E a ideia desta planilha, pessoal, é que vocês possam manter o seu orçamento equilibrado, que vocês possam mensalmente olhar para esse orçamento e verificar, olha, eu estou tendo muita despesa, muito valor em determinada despesa, eu tenho que ajustar para manter o equilíbrio. Então, que vocês possam sempre olhar para esta planilha e que ela auxilie muito vocês na organização do seu orçamento pessoal, tá bem? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessas duas videoaulas. Essa planilha vai ficar disponível para vocês fazerem um download. No link do vídeo nós vamos colocar bem certinho onde vocês vão ter acesso. Agradeço muito essa oportunidade de conversar com vocês e compartilhar um pouco deste conhecimento com vocês para que vocês possam organizar o seu orçamento e possam ter o equilíbrio das suas contas, né, das suas receitas e suas despesas. E agradeço também a oportunidade da Universidade Federal de Santa Maria, do pessoal do estúdio aqui onde eu estou gravando essa aula. Agradeço pela disponibilidade, pela ajuda e pelo carinho que vocês receberam e fico à disposição e encontro vocês numa próxima oportunidade. Até mais!